Então, Tem duas coisas importantes que eu normalmente comento também nas aulas que a gente dá. Que existe o nosso Código Civil fala sim, sobre negligência e omissão, né? Então você sim, precisa ver se você não está cometendo primeiramente aí sim, um problema aí de postura de omissão com relação ao seu cargo ou função, né? isso bem lembrado, Isso é um fundamental. ponto que você pode ser eventualmente civilmente responsabilizado, né? A corporação pode eventualmente civilmente. Só abrindo parênteses, está aí uma coisa com relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando ela surgiu, muita gente questionou se você tem um cargo do encarregado, que é o que a lei brasileira chama, se você poderia receber alguma punição como encarregado. E os advogados, não. Como encarregado, não. Exceto se você for negligente na sua missão, né? Função. Porque na LGPD, se alguma coisa acontecer, multa, é multa para a empresa. Né? Não é o encarregado que vai receber isso. Mas exceto se você for negligente na sua função. Aí é um segundo tipo de problema. Né? Exato. Então a comunicação desses fatos com o board, ou seja, com quem for o responsável imediato por essas Sim. ações, a comunicação tem que ser muito bem feita, como você falou. Se você não fizer, você pode estar aí colocando para debaixo do tapete E você pode problemas estar sendo negligente, né? Exato, que pode gerar aí problemas importantes para a corporação. Outra dica que eu dou, pessoal que está aí também nos seguindo, é a melhor abordagem que às vezes eu coloco é olhar a organização como um todo. Então, a organização, eu estou embaixo de que estrutura? Eu estou embaixo da estrutura de TI. Então, normalmente, o board está olhando a segurança muito como cyber, né? Isso. Não, a organização tem uma área de risco? Tem uma área de risco. Então, ela se importa com risco. Então, talvez a sua linguagem de risco seja um pouquinho mais adequada para o board entender do assunto. Não, a empresa está muito preocupada com a área de compliance, tem uma área de compliance grande, a empresa está muito. Então, talvez a linguagem de conformidade com compliance seja a melhor opção. Né? Ou a empresa está organizada com uma governança bastante estruturada, enfim, você tem que olhar aquilo que a empresa faz no dia a dia, né? Para você se adequar à sua comunicação com o que a empresa, o board entende. Né? Isso que eu falei da questão da arquitetura, porque cada empresa é cada empresa, né? Você tem a questão do tipo de negócio, você tem a questão do porte da empresa, você tem a questão do momento da empresa, né? Das características da empresa. Quer dizer, se você pega uma empresa familiar e está sendo transformada, né, numa coisa mais profissional, é um determinado momento. Então você vai ter que ter a sabedoria para encarar isso aí. Agora, tem regras, né, que são sagradas. Né? Pode ser uma microempresa, tá? Por exemplo, né, no caso da microempresa, puxa, mas na microempresa precisa ter todos esses conceitos. A implementação é que vai ser adequado. Mais simples. Né? Eu digo, olha, né, por exemplo, se você tem uma microempresa e você tem dados dos teus clientes, guarda aqueles dados com segurança. Né? Quer dizer, tira uma cópia de segurança, bota no bolso, leva para casa. Põe né? debaixo do colchão. Mas o conceito é o mesmo. Né? A implementação é que a gente tem que ter a sabedoria de como a gente vai fazer essa implementação. E você vê como isso é importante. Eu tenho um amigo que é médico, tem uma clínica médica. E a gente ajudou ele com essa questão da LGPD, né? Isso. E ele foi muito responsável. Então você percebe uma clínica médica lá, ele trata com criança, né? Então ele fez toda a limpeza dos dados históricos, ele contratou um lugar de armazenamento de documentos, colocou isso armazenado com segurança dentro desses armazenamentos de papéis. Isso. Ele fez todo o saneamento das informações que tinha. Algo simples de se fazer, mas que ajudou ele muito. Então, foi atrás da legislação sobre questão de filmagem das crianças dentro do consultório. Então, foi uma série de coisas e é um consultório. Isso, né? E foi atrás para fazer a coisa acontecer, né? E não estamos falando, ele é o dono e o executor de tudo. Se preocupou, né? Quer dizer, e a sustentabilidade dessa organização, e assim, isso permite mais à frente, né? Por exemplo, né, de repente ele ser autorizado, né, por uma multinacional que os funcionários
né? Se você pega algumas multinacionais, tem umas regras muito rígidas. Eu me lembrava disso muito com segurança física, né? Há uns anos atrás, por exemplo, os funcionários da multinacionais só iam para tal e tal hotel, acabou-se. Porque era muita questão da segurança física, né? Não interessa se é mais barato, se é mais caro, se é mais perto, se é mais longe, né? Então, já prestei serviço assim, tinha essas regras. Então, de repente, olha, esse consultório está homologado para, né, aceitar os funcionários, né, os presidentes, vice-presidentes e seus filhos nisso aí. Outros não vai, porque a multinacional disse não. Tá certo? Se ele não faz isso. E é isso que vai acontecer com essa legislação europeia da resiliência operacional. Né? A empresa aqui pode dizer, puxa, mas eu não estou na União Europeia. Tá bom, você não está na União Europeia, mas você tem uma empresa da União Europeia aqui no Brasil que você presta serviço. Tá? Ou, de repente, é uma empresa que quer expandir seus negócios. Né? Então, né, você tem que pensar certo, né? Sempre vale a pena. E também é o seguinte, né, começar a olhar porque a LGPD foi um da GDPR que nasceu na Europa. Então exatamente. Não está muito equidistante de eventualmente. Exatamente. Esse é um exemplo bem claro. Né? Em 2018, né, a GDPR é a lei europeia, né, de proteção de dados, ela começou, digamos assim, a valer. Né? E no Brasil foi publicado. Aí teve 2 anos, né, para ela, foi dado 2 anos até 2020 para ela começar, digamos assim, a valer. E na prática teve mais 2 anos, porque foi quando a NPD foi criada e a NPD pôde se estruturar. Né? E a gente está vendo no final do ano passado, né, e agora já nesse ano, a NPD já multando, ou pelo menos em processos, né, de multas aí, de organizações. Né? A primeira multa foi de uma empresa média, né, de tipo call center, relacionamento com clientes, que ela não guardava os dados adequados. Recentemente, até eu coloquei no LinkedIn, né, só o destaque é público, né, a Secretaria do Distrito Federal não estava tratando adequadamente os dados. E a NPD está num processo, né, a questão, olha, ela não fez a questão do relatório de impacto, ela não tratou com adequado segurança a questão dos dados pessoais, dados de crianças, né? Então teve 5 itens assim bem específicos que não são nada complexo, tá certo? Dava muito bem para ser feita essa proteção, né? Então esse é um exemplo, quer dizer, uma legislação, né, da União Europeia que o Brasil, né, fez um equivalente e vai acontecer. Né? Como vai acontecer, como eu entendo com essa resiliência operacional aí, porque mais do que uma lei é uma questão de negócio, né? Tudo bem que, né, você vai a lei, legislação, mas assim, o quem manda muito é o mercado, né? Então, muitas empresas, você, como prestador de serviço, você gosta, né, você presta serviço para empresas multinacionais que estão aqui. Sim. E você tem que se adequar. Tem. Né? A questão agora da inteligência artificial, né, eu acho que ainda está muito complexa. Acho que o pessoal está complexando a legislação da inteligência artificial. Hoje eu vi uma entrevista do relator, né, no Congresso. O cara não falou nada, né? Rodou. Eu acho que as pessoas estão aumentando a complexidade. A inteligência artificial acho que precisa de uma legislação com coisas básicas, né? Quer dizer, a Europa já deu uma primeira minuta, né, se eu posso chamar assim, né, ela deu uma orientação, acho que ainda não está como lei, né, mas tipo, olha, se for usar a inteligência artificial tem que dizer, né, tem que registrar, tem que ter cuidado com direito autoral, uma série de coisas básicas, né, que precisam ser feitas e a organização. E uma coisa, com certeza o corpo diretivo, né, está esperando também da área de segurança. Qual é a governança? Quais são os controles que a gente tem da inteligência artificial? Nossos funcionários podem usar a consulta pode usar um relatório, né? Acho que a gente precisa dizer essas regras aí, aproveitar o máximo da inteligência artificial, claro, mas também ter cuidado com questões como direito autoral, né? De repente a pessoa, uma empresa, bota um belo texto correto, sem ter mentiras, mas tem trechos ali que tem direito autoral e vai ficar feio para a empresa. Fica, né? Feio. E também o próprio... Isso já existia antigamente, né? Se as pessoas escreviam um texto
por ela só ela tinha que tomar. Então, assim, sempre existe já paralelos que dá para usar como referência, principalmente olhando a ética como sendo uma base dessa lei, né? Eu acho que o que está pegando muito é a questão da ética, né? Falsificação de imagem, voz, texto, né? Imputando em pessoas coisas que não fizeram, né? Essas coisas entra dentro do estelionato, já tem paralelos, né? Então, acho que regulamentar isso aí vai ajudar muito.